Meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Esaú Neves e venho gravar mais um texto da Palavra de Deus para a nossa meditação. Hoje orei, falei com o Senhor e o Senhor queria que eu gravasse novamente um vídeo falando sobre um pouco mais sobre vestes, a veste do cristão. E eu pedi uma prova a Deus e de repente conversando com uma irmã, a qual nós temos amizade, de outra cidade por sinal, ela veio testificar para mim como Deus chamou ela para a moderação das vestes. Então eu leio aqui 1 Timóteo capítulo 2, no versículo 9, que diz assim: semelhantemente recomendo que as mulheres se vistam com decência, modéstia e discrição. Três coisas: decência, modéstia e discrição, e não com tranças, nem com ouro ou pérolas, nem com roupas muito caras. Quando a pessoa usa, antes fazendo um comentário, ouro, pérolas, roupas de grife, o seu ego, seu status financeiro está num bom equilíbrio. E nós sabemos que no meio do povo de Deus tem a maldição chamada acepção de pessoas. Até ministros mesmo têm o hábito de visitar mais a casa de empresários e de outras pessoas de uma condição melhor do que propriamente aqueles irmãozinhos pobres financeiramente, e às vezes dentro da pobreza financeira tem a pobreza de espírito. Às vezes um lugar meio, vamos dizer, faltando higiene e outras coisas. Mas a questão aqui é vestes. A questão é que Paulo, quando ele fala desse texto, recomenda às mulheres que se vistam com decência, modéstia e discrição. Observe bem, aquele que nasce de novo, as coisas velhas passaram. O próprio Paulo escreveu em 2 Coríntios 5,17. Só que aqui no grego ele está usando a palavra catástole. A palavra catástole significa traje, comportamento no geral, e não está falando num estilo de vestimenta em si. Porém, nós sabemos que os cristãos, apesar de não ter um modo único de vestir, o cristão não é usado pela moda. É a moda do cristão, ele que faz, é ele que usa. Por quê? Porque ele tem discernimento de espírito. Ele tem o quê? Uma postura diferente. Você tem que entender que a maneira que a pessoa se veste é a maneira que ela é tratada. É por isso que tem mulher casada, e eu já tive essa experiência de várias maneiras próximas de mim, casada, comprometida, namorada que flerta com outro e não tem jeito. Por quê? Porque na verdade ela não usa uma moda, é a moda que usa ela, já está na alma dela. Se vestir para aquele objetivo faz parte do caráter dela. A alma dela necessita estar em desconformidade com a postura moral de uma serva de Deus, moral de uma mulher casada, seja ela cristã ou não. Ela não consegue andar como se ela tivesse compromisso com um homem só. Para você ter uma ideia, quando se fala a Bíblia não adulterarás, está dizendo que quem adultera rompe o 7º mandamento. Mas quando você olha para Jesus falando em Mateus 5,28, ele fala: qualquer um que olhar para uma mulher com a intenção impura no seu coração já adulterou com ela. Então, como varões, roupa fala no sentido geral, está dizendo para nós também que nós somos adúlteros se os nossos olhos não tiver pudor para entender que muitas mulheres são fracassadas. Só a mulher de Deus tem postura, só a mulher de família que tem consciência do que é uma só carne é que tem uma postura fora, vamos dizer assim, que foge da sensualidade, que foge da libertinagem e do modismo e da sedução que está no mundo. Sendo assim, eu devo te lembrar, varão, que se olhar quer dizer que você não é ela que é profana porque te seduziu, mas os teus olhos são profanos, a sua postura é profana. E uma coisa que nós entendemos é que
Quando se fala que a pessoa cristã não é dominada pelas vestes, nós temos que entender que nós somos chamados para ser testemunhas cristãs, testemunha de Cristo, e nossos corpos, a sensualidade, a exposição, o modismo marcador, não pode ser o nosso cartão de visita. Jesus fala, a palavra é que Cristo não tinha parecer nem formosura, não tinha, em outra linguagem, Jesus, se ele quisesse, ele teria a melhor, vamos dizer assim, visualização estética possível, porque até poder para transfigurar ele tinha. Eu sei que você não vai entender essa parte, principalmente teólogos, mas olha, quando se fala de decência, está falando da palavra cosnil. Está falando então que a sensibilidade e o bom gosto é o contrário do exibicionismo sensual. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com eu não sei se posso se dizer irmã, porque eu estou com dificuldade em algumas situações. Ela dizia para mim assim, que enquanto ela foi de igreja doutrinada, chegou num ponto da vida dela que ela até expulsava demônios, ela disse que ela não se sentia feliz. Mas depois que ela se entregou à luxúria e à lascívia, ela estava feliz. E eu fiz uma pergunta para ela: como está o seu ministério hoje? Você está no mesmo pique de oração, de jejum e de consagração? Ela falou: não, particularmente eu não estou bem. Mas ela fazia tudo dentro da religião que ela ia, dentro da casa, igreja que ela ia. Mas ela confessou em particular que ela não era mais aquela mulher, e porque ela ocupava muito tempo com a sua parte estética, e ela falou que ela sentia prazer em ser atraente. Esta foi a confissão dela. Então, você deve pensar uma coisa, que Deus usar a pessoa é uma coisa, Deus habitar a pessoa é outra coisa. Por exemplo, Deus usou Ciro, mas Deus não habitava em Ciro. É só você olhar o homem que libertou o povo do cativeiro da Babilônia, que liberou. Teve experiência com Deus. E a Bíblia fala de um monte de homens que tiveram experiências com Deus. Por isso foi usado, mas não foram habitados com Deus. Por isso morreu em pecado. Então nós temos que pensar que conversão é uma coisa muito séria, porque está incluindo o evangelho de renúncia. E renunciar, ser santo é ser separado. Separado do diabo, do pecado, do mundanismo e do ego. Agora, eu quero te fazer algum comentário. Imagine, a Bíblia diz que os pais não podem ver a nudez dos filhos e os filhos não podem viver vendo a nudez dos pais. Nas casas hoje você chega para fazer visita, os pais querem que ora pelos seus filhos e tem que querer mesmo. Só que estão todos lá, filhas, praticamente seminuas dentro de casa, toco de shorts. A roupa de cima praticamente não se tem, e conversando e se ajeitando. Como fazer, varões, se nós não santificar os nossos olhos? E o convívio desse pai e dessa mãe com as polpas todas de fora diante dos seus filhos, ou quem sabe a maneira que senta, pai, com aquelas roupas folgadas dentro de casa, dá-se a indução da entrada das suas partes baixas e que pode ser profanas, se você já sabe do propósito. Em outro lugar também, nós já vimos situações, imagine, mães e filhas dentro de casa, com seus altos decotes, tomara que caia. Servas de Deus hoje se postam de calcinha e sutiã no Face, porque biquíni é isso, calcinha e sutiã, é só você olhar. É só você olhar, e dependendo do biquíni, é só o sangue do cordeiro. E quem disse que numa praia, apesar de ser cultura de pessoas praia, não está lá cheio de adultério? Então quer dizer, Satanás está atuando por muito mais maneiras do que parece. Outra coisa, a Bíblia diz que é proibido
né, ver a nudez dos pais, e nós lembramos do filho de Noé, Cão, que além de ver, zombou de seu pai e ainda acabou sendo amaldiçoado pelos pais. Eu já vi caso de primo me procurar pedindo oração para Deus preparar outro lugar para ele morar ou voltar para a cidade dele, porque os tios o acolheu. Mas a maneira da tia vestir-se dentro de casa e a maneira das primas e as brincadeiras que as primas tinham com ele, mexia muito com o intelecto dele. E ele estava com um ato masturbatório às ocultas. E ele estava sendo impuro e profano e não tinha domínio. Porque se ele saísse no quarto, ele falou: pastor, e quando a minha prima fala: ai, deixa eu bater um papo com meu primo que hoje eu não vou sair. Entrava com aquele sogro, ainda deitava bem do lado dele. E é um hábito. As pessoas pensam que essa questão de ficar conversando, pegando nos outros é simpatia. Outra coisa que é interessante, eu já vi líderes reclamarem para mim, dizendo: olha, minha esposa detesta a doutrina, não gosta que eu prego de doutrina, eu falo, ensina a igreja nessa área, ela não aceita que corrige nossas filhas. Inclusive um falou: as filhas é dela de outro casamento. E varão, muitas horas eu estou coabitando com ela, tendo imagens dessas pessoas dentro da igreja que vai de maneira ilegal, de maneira ilegítima. Aí eu ministrei para ele sobre Jó, fiz um concerto com os olhos, falei sobre Cristo. Mas irmãos, é uma guerra que está na carne dele. E agora o que ele vai fazer? Ele tem que se santificar. E se ele não vencer, ele vai se submeter ao espírito de Jezabel na mulher, ou ele vai simplesmente se impor como homem de Deus e autoridade e doutrinar até sua esposa? Outra coisa também que eu cheguei a ver, nós estamos no mundo que padrasto não vê enteada como filha e filhas não têm visto padrasto como pai. Tanto é que eu atendi já vários casos de irmãs revoltadas porque descobriu o caso e não era estupro de filha com padrasto, filha maior. Conheço filhas que fugiu com o padrasto, mas conheço filhos que roubou o marido da própria mãe. Conheço mães que roubou o marido da filha. Nós já vimos caso cristão de mãe se aliar com o genro e programarem e matarem a própria filha. Então nós estamos no mundo virado. Nós temos que lembrar que quando Deus nos doutrina, é porque o mundo jaze no maligno. Já vi membros procurar dizendo para mim: eu quero sair da igreja, pastor, ora por mim, para Deus preparar outra igreja que eu amo, me converti aqui, Deus me encheu com o Espírito Santo. Amo os irmãos, mas eu tenho que sair daqui por causa da líder, a mulher do líder. Porque, pastor, o senhor viu o jeito que ela se veste em cima, e ela vem, aquele jeitão dela, abraçando a gente, e ela aperta a gente, e eu me espremo no meio dos seus seios, pastor, e eu ando tendo pesadelos com ela. Este dia eu fui abraçar ela, eu vi que eu já estava querendo, quase abracei diferente. Eu estou com dificuldade como novo convertido. Conclusão, faltava-se exemplo na liderança. Já vi crente dizer que se sentia bem como uma mundana, como uma piricrente, como eu já disse. Então é um tempo que precisamos pensar, vestir-se com discrição, com decência, descrição e com modéstia. Observe bem: uma mulher sedutora, uma pregadora sedutora, uma cantora, uma membra, é edificação para a igreja? Ah, mas eu gosto. É uma pessoa usada pela moda. Ela não sabe usar a moda. Na verdade, os crentes têm que fazer a sua própria moda. Tem que saber que ela é diferente. E quem não nasceu por dentro não consegue nascer por fora. Mas quem vive de fora não tem tempo para preencher dentro. Então, tome bastante cuidado. É um tempo de se pensar. Que Deus te abençoe. Que você reflita e que eu reflita. E nós, homens, paremos de culpar as mulheres. Jó dá o exemplo, capítulo 31, fiz o concerto com os meus olhos. Jesus deu o modelo. Se você olhar com uma mulher com intenção impura, você está rompendo o 7º mandamento: não adulterarás. Ah, mas era na lei. No Novo Testamento pode adulterar? Não. Que o Senhor nos santifique e nos faça fiéis às nossas damas, aquela companheira, principalmente os que estão se preparando para casar. Que Deus te abençoe.
abençoe, que Deus te dê compromisso desde o namoro, no noivado e no casamento, em o nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus.